É um grande prazer inaugurar a Rádio Socesp entrevistando o professor Roberto Calil. O professor Roberto Calil dispensa maiores apresentações, ele é professor titular e presidente do Conselho do INCOR da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diretor da Cardiologia do Sírio-Libanês, entre inúmeras outras atividades que o professor exerce. Professor, o senhor foi um homem à frente do seu tempo, identificando as mídias sociais e, mais recentemente, até um convite da CNN para coordenar um programa chamado Sinais Vitais, com o principal intuito de informar a população leiga, sobre os fatores de risco cardiovascular. Conta pra gente um pouco o que o senhor acha da associação, da parceria com sociedades médicas como a SOCESP, no sentido de vincular e poder informar cada vez mais a população sobre esses fatores de risco e a sua experiência, a sua visão em já usar essas mídias sociais quando ninguém usava. É fundamental esse serviço chamado de utilidade pública. E como nós sabemos, Alexandre e Ricardo, a doença cardiovascular e os principais são o acidente vascular cerebral e o infarto, são responsáveis por 20 milhões de mortes no mundo todo ano. 40% ou quase 50% dessas mortes poderiam ser evitadas por prevenção. Simples prevenção. E se fala em prevenção, eu tenho, 20, 30 anos de medicina, 30 anos de medicina já, estou velho na medicina, mas se fala em prevenção. Só que não se faz, não se previne, as pessoas não se previnem. E a incidência de mortalidade é absurdamente alta. Então, quanto mais você oferecer à população serviços como as mídias sociais, a televisão, rádio que nós estamos fazendo para informar a população, há um alerta. Claro que durante a pandemia, estamos no período quase pós-pandemia, houve um interesse, evidentemente, da população sobre saúde. Então, este é o momento de você propagar mais ainda, né, serviços de utilidade pública como este, né, não só na parte cardiovascular, como também em outras doenças. Daí, voltando ao programa que você citou, Sinais Vitais, foi criado e bem programado, é um serviço de utilidade pública. É um documentário sobre saúde. Então, tem vários temas, dentre eles vários temas de cardiologia, o acidente vascular cerebral, infarto e outros temas importantes semanais. São programas semanais, um documentário e que visa mostrar, além de prestação de serviço à população, o médico, o profissional da saúde, valorizar o profissional da saúde e mostrar muitas vezes os bastidores e, evidentemente, com alguns depoimentos de pacientes para ilustrar e para chamar a atenção da população e orientar a população. Então, este é um programa, por exemplo, que me dá muita satisfação, né? Eu tive, como você falou, vários anos na Rede Globo fazendo o Bem-Estar, um programa de altíssimo padrão, também informativo, né? E agora, de um ano e meio para cá, esse documentário sobre saúde na CNN, Os Sinais Vitais. Parabéns, professor, por essa contribuição. Acho que o doutor Ricardo gostaria também de fazer uma pergunta. Roberto, obrigado por estar conosco. Parabéns por essas suas realizações, por essa sua integração do conhecimento científico com a população leiga. Acho que isso é fundamental. Como médico, você está de parabéns por isso. Mas não só por isso, né? Nós já temos um grande tempo de convivência e tenho autoestima por você, Roberto. Muito obrigado também. Veja bem, só que eu vou tocar num ponto que eu acho que você é um expert nisso, não é? É sobre a comunicação, Roberto. A comunicação do médico com a imprensa brasileira. Como é que você vê isso? Você acha que nós nos comunicamos bem com a imprensa brasileira? Você acha que nós atendemos só demandas de maneira responsiva ou nós podemos gerar mais conhecimento para o público? O que é que você acha? Eu acho, minha impressão é assim, eu acho que o médico se comunica muito bem, né? Mas a medicina brasileira é uma das melhores medicinas do mundo. Você veja como nós enfrentamos a pandemia com dificuldades, sim, mas se você comparar, né, o trabalho do SUS, por exemplo, os heróis do SUS, quantas milhões de vidas ou milhares de vidas salvaram, né? E muitas vezes até com menos recursos.
Então, os profissionais da saúde desse país são extremamente gabaritados, né? E em todos os aspectos. No aspecto de preparo, o aspecto humano, né? Que diferencia muito isso, né? Então, eu acho que isso, a pandemia, a tragédia da pandemia, mostrou muito o profissional da saúde desse país. Então, acho que falta, sim, né, a maior exposição, uma exposição técnica, uma exposição ética do profissional da saúde. Isso falta muito, na minha opinião. Verdade. Temos que expandir isso de qualquer jeito. E vocês, da Sociedade Paulista de Cardiologia, da SOCEPS, que é uma das maiores sociedades do mundo, né, tem que bater nessa tecla. A expansão é fundamental. O médico tem sim que ir na imprensa, falar o que faz, mostrar serviços de utilidade pública, mostrar grandes hospitais, por exemplo, como a gente faz com o INCOR, o Dante Pazanese, no Ponto de Cardíaca, dentre outros institutos de cardiologia aqui no estado de São Paulo mesmo e como no Brasil, né? Isso tem que ser mostrado para a população. A medicina brasileira é uma das melhores do mundo, mas, como você falou, ela fica muito mais responsiva, né, quando é estimulada a responder do que propriamente uma exposição espontânea e induzida. Tem que sim ser expandido em mídias sociais, nas televisões, nas rádios. O profissional da saúde desse país tem que sim dar essa contribuição, e é importante, inclusive, para mudar como mudou a imagem do SUS na população depois da pandemia. Você falava em SUS antes, as pessoas, SUS, como SUS? O SUS é o grande sistema de saúde. Claro que você esquece o fato de estar não podemos esquecer, mas tá bom, nesse aspecto, que está subfinanciado, que os governos têm que dar mais atenção, que os profissionais da saúde são desvalorizados, é isso? Isso é mal financiado há décadas. Então, o SUS não é, não digo ignorado, mas não é tão ele poder valorizado, não é num governo, são todos os governos, na minha opinião. Não tem um governo, todos, né, nas últimas décadas. Então, essa é a opinião pessoal minha. Então, essa exposição do profissional da saúde vai trazer, sim, a chance das pessoas serem valorizadas, tanto nos hospitais privados como no Sistema Único de Saúde. Eu acho que é fundamental a comunicação ser expandida. Obrigado, Roberto. Professor, eu acho que o público vai ter muito interesse em ouvir a opinião do senhor como um clínico que tem uma clínica gigante sobre telemedicina. Nesse contexto, principalmente da pandemia, o senhor acha que a telemedicina chegou para ficar, ela vai avançar, o contato médico-paciente, isso vai ser deixado em segundo plano? Qual a posição do senhor como um clínico muito abrangente? Eu acho que a relação médico-paciente, o contato é fundamental. É claro que nós não podemos deixar não dá para você não olhar para a telemedicina, né? Tem sua utilidade, tem o seu espaço e não vai tomar, ela não vai substituir a relação médico-paciente. Isso nunca, né? Nunca, nunca. Eu vou fazer para você uma analogia. Eu estava outro dia vendo uma palestra em que se falou no seguinte sentido. Como você auscultava o paciente antes do estetoscópio? Com o ouvido. O ouvido do médico no peito do paciente, certo? Sim. Então, quando surgiu o estetoscópio, houve um medo horrível. Qual foi o pavor do médico? A relação médico-paciente acabou. Porque você não vai tocar o ouvido mais do paciente. Você vai botar um aparelho. Vai afastar. Você vai se afastar do paciente. Aconteceu isso? De jeito nenhum. Telemedicina tem o seu lugar e é um mecanismo simplesmente fundamental. Na pandemia foi extremamente útil. Então, aonde que eu coloco a telemedicina? No atendimento ao paciente, sim, de uma maneira que ela possa ajudar, né? E tem seu lugar. Na educação de profissionais e ensino à distância, fundamental. E mesmo atendimento à distância de uma maneira acadêmica. O INCOR, por exemplo, um centro, auxiliou muito através de telemedicina outras UTIs no estado e no país. Aliás, faz isso até hoje. Na discussão de caso, na formação de profissionais e na ajuda, inclusive, em atendimento ao paciente à distância. Tem seu lugar, assim como o estetoscópio teve seu lugar. Não podemos esquecer que o fundamental é a relação médico-paciente, olho no olho, próximo.
Porém, a telemedicina é sim um grande instrumento, é a evolução, ela vem acoplar, né? Ela veio mais para acoplar ao atendimento médico. Ela não é concorrencial, ela é complementar. Não é concorrencial, veja uma realidade. Não adianta você correr, não adianta nós, e eu fui o mais Promotor não, o mais resistente a fazer telemedicina. Eu, no início. entendeu? A nível de consultório. Eu resisti muito a isso. Hoje faço dentro dos critérios, aliás, propostos pelo Conselho Federal de Medicina, que as regras têm que ser cumpridas, né? Mas não adianta, é um instrumento, é uma realidade. Ué, eu uso estetoscópio, é a mesma coisa, né? No passado houve o medo, né? Olho no olho. Veja, a telemedicina veio para ajudar em vários aspectos. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua liderança nessas várias áreas da cardiologia e seu trabalho contínuo, que a gente sempre espera que venha mais e que nos ensine mais. Muito obrigado. Bondade sua, muito obrigado por esse espaço. Obrigado. Obrigado.